Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos dando início ao nosso estudo. Estou aqui ajeitando aqui o celular, está um pouquinho sem apoio. Vou aguardar os irmãos chegarem, né? Os irmãos estarem entrando. Mais uma vez nós estamos juntos na quarta-feira para estudar a palavra de Deus e vamos estar falando sobre a quarentena de Jesus. Vamos estar falando sobre a quarentena de Jesus, o assunto, vou adicionar aqui a Flávia, né? Vamos estar falando sobre o assunto sobre lições da vida, né? Quais são as lições da vida que a quarentena de Jesus nos apresenta, né? Quais são as implicações práticas daquele período que Jesus ficou passando, enfrentando aquele momento no deserto, né? Quais as lições da vida que podem ser aproveitadas nesse período nosso de quarentena, né? Um período onde nós estamos enfrentando privações, dificuldades de toda sorte, de toda ordem, né? Dificuldades na saúde, muitos irmãos tendo dificuldades na área da saúde, ou seus familiares sofrendo terrivelmente situações de os pais, né, pais idosos, avós, tias, tios, né, nós que temos, eu acredito que todos os irmãos aqui têm idosos na família, irmãos idosos da igreja, então é um momento porque é um período de colapso, né? Muitos irmãos perderam o emprego, outros tiveram a sua renda de uma maneira muito abrupta, né? Baixa. Então, assim, nesse momento que estamos enfrentando, o que a palavra de Deus tem a nos ensinar? Né? O que Jesus tem a nos ensinar com relação a isso? O que nós podemos aprender com Jesus no momento que ele enfrentou a quarentena? Então, nós vamos estar tratando disso. Hoje será o fechamento, né, da aula, será o fechamento desse momento que nós estamos tratando. Vamos estar terminando a sequência de estudos sobre o assunto. E eu espero, sinceramente, irmãos, eu não iniciei ainda, porque eu estou aguardando os irmãos entrarem, né? Estou aguardando os irmãos chegarem. Então, os irmãos vão chegando, podem se achegar, podem ficar à vontade, né? Boa noite a todos os irmãos queridos que estão me dando a oportunidade de estar entrando na casa de vocês, né? Embora eu esteja na minha casa, quando vocês ligam os seus celulares e entram e abrem o canal, vocês na verdade estão me dando a oportunidade de entrar na casa de vocês. Então eu agradeço a confiança, agradeço o carinho e tenho em mãos uma grande responsabilidade de estar aqui compartilhando aquilo que Deus falou no meu coração. Isso me traz muita alegria, porque não é nada mais valoroso, não há nada mais que traga mais satisfação para o coração do que compartilhar a palavra de Deus. Então, eu estou aqui aguardando os irmãos chegarem, os irmãos estão entrando ainda, né? Temos algumas pessoas que vão estar entrando. Lembrando aos irmãos que nós vamos estar falando a partir, eu vou fazer uma rápida revisão dos versos 1 a 4, do verso 1 a 5, e do verso 5 em diante nós estaremos dando sequência e vamos encerrar, vamos concluir esse momento, esse período de aprendizado que o Senhor nos deu a oportunidade de ter aqui, de termos nesse momento juntos. Então, estou aguardando os irmãos chegarem, os irmãos vão estar chegando, vão entrando, vão ligando seus computadores, ligando os seus celulares. Eu estou aguardando um pouquinho mais, só para que outros irmãos possam entrar também. Tá? Deixa eu ver aqui o horário, mais ou menos. Agora são 19 horas e 38 minutos. Então, vou aguardar um pouquinho mais os irmãos estarem chegando, entrando, né?
para nós darmos início ao estudo. Assim, eu espero sinceramente que o estudo seja proveitoso. Eu vou confessar a vocês que esse estudo ele nasceu de um devocional que eu estava fazendo com a minha esposa, né, com a Cíntia. Nós estávamos fazendo um devocional diário antes de dormir e foi por acaso. A gente começamos a ler sobre o assunto, fomos compartilhando verso a verso e Deus acabou iluminando nossos corações para que esse estudo também fosse multiplicado e compartilhado com a igreja. Boa noite a todos. É isso. Então, por isso, esse estudo nasceu assim. Nasceu de um devocional entre eu e a Cíntia, e a gente compartilhando, lendo, e Deus foi falando no coração. Eu falei assim, nossa, como esse texto está falando comigo. Como esse texto está falando comigo. Eu vou compartilhar com os irmãos da igreja na primeira oportunidade que eu tiver. E aí foi me dada a oportunidade, e foi assim que esse texto nasceu, foi assim que o estudo nasceu. Tá? Irmãos, eu vou iniciar agora, nesse momento. Peço que os irmãos, eu botei lá um aviso no grupo da igreja, avisando os irmãos que estaria começando. Coloquei um aviso mais cedo e coloquei um aviso logo em seguida, avisando os irmãos que nós estaríamos iniciando esse estudo. Então, para os irmãos que de repente não perceberam, não viram, né, peço aos irmãos lá que avisem que estamos na plataforma do Facebook, não estamos no YouTube, estamos no Facebook, para que os irmãos também possam acessar e possam estar também se beneficiando da palavra de Deus. Então vamos lá, fazendo uma revisão rápida, o título Quarentena de Jesus, lições para a vida. Um texto se encontra em Mateus capítulo 4, do versos 1 a 11, 4 do verso 1 a 11. Esse texto também se apresenta em Lucas, no capítulo 4. O texto também se apresenta em Marcos. Então esse texto, ele é um texto conhecido como os chamados textos sinóticos. Por quê? Como eu já expliquei anteriormente, e a repetição faz parte do aprendizado, eu vou repetir algumas coisas, eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, porque pode ter irmãos que de repente estejam assistindo esse estudo pela primeira vez e não tenham visto as outras sequências anteriores dessa série. Então, só para retomar o ponto, por que sinótico? Né? Por que chamam de sinótico? Por que esse nome diferente, sinótico? Sinótico significa sinopse, ou seja, são textos que têm um olhar de cima. É esse o significado original. Tem um olhar amplo. E esses textos, eles precisam ser tratados, eles precisam ser lidos, eles precisam ser estudados de uma forma conjunta. Por isso que é sinopse. Por isso que são sinóticos. Porque os textos precisam ser abordados de uma forma conjunta. Porque é dessa forma que a gente consegue compreender o texto sem levar a desvios de interpretação. Por isso que é importante ler Mateus 4, depois vai ler Lucas capítulo 4, visita também Marcos. Então é um texto sinótico, porque é um texto que deve ser visto, deve ser lido, estudado por cima. Agora entrando no texto, lá em capítulo 4, de 1 a 11, diz assim, eu vou ler novamente, os irmãos abram em suas Bíblias, ou então seus celulares, ou então computadores, para acompanharmos o texto juntos. Mateus capítulo 4, verso de 1 a 11, diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto
mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, verso 10, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Verso 11, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmãos, vamos orar para que possamos dar sequência ao estudo? Peço que os irmãos se concentrem agora, nós vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que Tu nos deste de aprender a Tua Palavra. Orienta nossos corações, ilumina as nossas mentes, ilumina, Senhor, as mentes dos irmãos e dá-nos a compreensão necessária, Senhor, para que a Tua Palavra ela obtenha êxito naquilo que ela necessita alcançar em cada coração. Que em cada coração, Senhor, a Tua Palavra ela alcance resultado, alcance êxito de acordo com a Tua vontade. A vontade que Tu tens para cada um de nós. Aquilo que Tu quer que façamos, Senhor. A forma como Tu queres que vivamos. E a maneira como o Senhor quer que a gente compreenda a Tua Palavra de tal sorte, ó Deus, que as nossas ações elas venham estar balizadas, ó Pai, de acordo com aquilo que Tu tens a nos ensinar. Que seja assim, ó Pai. E que, ó Deus, muitos irmãos que estão nesse momento enfrentando as dificuldades oriundas da quarentena possam encontrar nesse estudo conforto, consolo e paz. E que outros irmãos, ó Pai, que porventura estejam enfrentando dificuldades de toda sorte também, que estejam com pessoas, familiares, ó Pai, internados, irmãos doentes, que também sejam alcançados pela essa palavra, Pai, que ela traga esperança, conforto, consolo e encorajamento. Em nome de Jesus. Amém. É isso, irmãos. Então vamos iniciar aqui. No verso 1, estou aqui na sequência, fazendo uma rápida revisão com base em Mateus. No verso 1 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Reparem que ele diz, o texto bíblico diz assim, a seguir. A seguir ao quê? Eu já expliquei isso para vocês. A seguir, teve um evento do batismo, que está lá em Mateus capítulo 3, que fala sobre o batismo de Jesus. E no batismo, a consumação do batismo, a conclusão ali do capítulo 3 sobre o batismo, é de uma constatação que é muito importante para que nós avancemos aqui no estudo. É que o próprio Deus dá testemunho claro e visível da filiação de Jesus. O próprio Pai, ele dá um testemunho audível, ele faz um testemunho que ecoa no coração de todos, afirmando que Jesus era Filho de Deus. Era o seu Filho amado que estava ali. Era o Filho amado de Deus que estava recebendo o poder do Espírito Santo para a obra, para o cumprimento da missão que Deus houvera lhe dado. Então, esse é o contexto. Então, quando ele diz, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito, seguindo após o batismo. Então, após o batismo, ele foi levado pelo Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito de Deus. Deus o levou ao deserto. Deus o levou ao deserto. É interessante nós percebermos aqui no texto bíblico o seguinte, que há uma clara mudança de cenário. Percebam, Jesus está num lugar que é um rio, um local de batismo, onde João estava ali batizando. E ele sai de um lugar onde tinha água em abundância para um lugar que tinha escassez de água. Percebam a sutileza da narrativa, percebam a sutileza do texto. Ele sai, o Espírito de Deus pega Jesus. Jesus estava num lugar com água abundância, um lugar que possivelmente havia ali muitas pessoas, num momento sublime,
a presença do Pai falando, o Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre ele. Ali havia todo aquele cenário maravilhoso, belíssimo, riquíssimo, aonde o testemunho, o próprio Deus testemunha que ele é seu filho, e dali ele é levado para o deserto. O deserto é um lugar que tem escassez de água, é um lugar onde não há água, é um lugar onde não há vida. Todas as vezes que o texto bíblico ele faz uma associação com água, com esse substantivo água, ele normalmente está relacionando com vida. No deserto, como há escassez de água, há escassez de vida. Então o texto transporta Jesus de um lugar onde há água, onde há vida, para um lugar onde não tem água e não tem vida, que é o deserto. Então há um contraste de cenas aqui importante. Um outro ponto que a gente destacou no texto, que a gente pode destacar, é que Jesus ele é levado para o deserto. E aqui há uma questão muito interessante. Por quê? Porque quando os irmãos observam, lá em Lucas, no capítulo 4, os irmãos observarem em Lucas, capítulo 4, no verso 1, Lucas diz assim: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha só um detalhe importante. Em Mateus, o narrador ele fala da finalidade de Jesus ir para o deserto. Então, em Mateus diz: Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em Lucas, não coloca esse ponto. Em Lucas diz apenas o seguinte, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Mateus, diferente dos outros evangelhos, é que acrescenta a finalidade dele ir para o deserto. Ele foi com a finalidade de ser provado. Foi essa a finalidade pela qual o Espírito Santo o levou. Um outro detalhe importante que ajuda a gente a entender isso é que Jesus foi levado para o deserto, e em Lucas acrescenta um termo que está diferente de Mateus, que diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui com relação a essa primeira aplicação do estudo para nós, que a gente já viu antes, e que a gente está apenas fazendo uma revisão, dizendo da importância de, num momento de quarentena como esse que nós estamos vivendo, de nós procurarmos nos encher do Espírito Santo. Porque Jesus, para enfrentar a quarentena, ele necessitou estar pleno do Espírito, estar cheio do Espírito, estar repleto da presença do Espírito Santo de Deus. Então essa é a única maneira viável de se enfrentar a quarentena, de se enfrentar o deserto, de se enfrentar as vicissitudes da vida, é estar cheios do Espírito Santo. Então isso aqui é o primeiro, é um ponto importante do nosso estudo, é uma aplicação importante para nós. Uma outra questão que está lá nesse primeiro verso é o seguinte: normalmente o deserto ele é colocado como um lugar de tentação. Normalmente é assim, deserto é um lugar de tentação. Quando a gente fala, fulano está passando pelo deserto, a gente pensa assim, nossa, o deserto, meu Deus, alguém está passando pelo deserto, então essa pessoa não está no bom momento. Vamos orar pelo irmão. Então o deserto normalmente aponta para essa direção. O deserto dá essa conotação, traz essa ideia para nós que somos crentes. É uma linguagem muito comum para nós. Quando a gente fala assim, poxa, o irmão está passando por um maior deserto, a gente já entende logo, poxa, o irmão está enfrentando dificuldade, então vamos estar juntos, vamos orar, vamos caminhar com o irmão. Então isso é uma questão que é importante. Só que o deserto não é apenas um lugar da tentação. O deserto também é um lugar de oportunidades. Como assim, meu irmão? Pastor, como assim? O deserto também é um lugar de oportunidades? Sim. E eu quero dizer para os irmãos que a quarentena não é apenas um lugar de tentação. Não é apenas um lugar de provação.
que também é um lugar de oportunidades para nós. Vamos entender isso melhor? Vamos lá. Percebam que a linguagem de Mateus, ele está sempre convidando o Antigo Testamento para conversar nesse texto em Mateus 4. Então, toda a linguagem, toda a narrativa, ela tem uma clara intertextualidade com o Velho Testamento. A linguagem, a maneira como se expressa, os símbolos que estão ali, que foram colocados, nada que foi escrito nessa passagem foi escrito por acaso. O narrador, ele não usou uma palavra porque veio na cabeça. Não, meus irmãos, não, negativo. Todas as palavras que foram colocadas, elas foram colocadas com um determinado fim, com uma determinada finalidade. Mas você falou, Mário, de que o deserto, que a quarentena não é apenas um lugar de provação, de tentação, mas também é um lugar de oportunidade. Como assim? Vamos lá. No Antigo Testamento, e aí eu preciso chamar o Antigo Testamento para entrar nessa história conosco aqui, em Israel, o povo é provado no deserto. Certo, irmãos? Certo? Então vamos lá. Mas percebam, olha que curioso, o povo é provado no deserto, mas também foi no deserto que o mesmo povo testemunhou as maravilhas de Deus. Olha só que coisa linda. O povo, ele estava no Egito, enfrentou as dificuldades, Deus fez milagres, o Senhor tirou para eles, os livrou daquela opressão, da escravidão do Egito e os conduziu pelo deserto. O Senhor não os transportou para o lugar onde Ele queria, porque Deus queria que eles caminhassem ali. A caminhada no deserto tem um sentido claro de aprendizado. Ela é pedagógica, ela é didática. Essa caminhada, ela era necessária. Ela foi necessária para os irmãos peregrinos, ela foi necessária para Jesus e ela é necessária para nós. Então isso aí é muito importante, essa colocação. Ela é muito importante. E por que a oportunidade? Porque foi no deserto que o povo de Israel viu os milagres de Deus. Esses milagres foram tão marcantes, que muitos dos salmos, né, a maioria dos salmos retratam, quando eles querem mostrar a grandeza de Deus, a magnitude de Deus, o poder de Deus, normalmente eles tomam a história na peregrinação e eles vão ali citando os feitos do Senhor com o povo de Deus no deserto. Então ali no deserto foi o lugar da oportunidade que o povo teve de vislumbrar as maravilhas que o Senhor fez no povo de Deus. Então o deserto não é apenas um lugar da provação. A quarentena não é apenas um lugar da provação, meus irmãos. A quarentena também é um lugar de oportunidades. Que oportunidade, pastor? A oportunidade de você ver, de você contemplar as maravilhas que o Senhor pode fazer nas suas vidas. As maravilhas que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. A bênção, a alegria, aquilo que Deus pode, de fato, trazer para nós. Aquilo que o Senhor pode fazer com que a gente experimente, e essas experiências, elas sejam implantadas no nosso DNA espiritual, de tal maneira que, no seguir da vida, na nossa trajetória cristã, isso nos marque para sempre. E a minha oração, irmãos, é que nesta quarentena, os irmãos tenham experiências com Deus que os marquem para sempre. Experiências que os fortaleçam, não que enfraqueçam. Que traga vida, não morte. Que traga fé,
e não incredulidade. Então, isso é muito importante. Então, essas são as oportunidades que o deserto nos apresenta. Tem um outro personagem, uma outra personagem aqui, que passa pelo deserto, que é Elias. Elias, ele vaga pelo deserto e ele recupera a fé. Os irmãos vão lembrar que Elias, ele vai para um lugar, estava ali angustiado, com medo, ele estava preocupado. Deus havia usado para simplesmente, digamos assim, desconstruir toda a religiosidade que havia no entorno da idolatria de Baal. Mas logo em seguida, este homem de Deus ficou cansado, ficou fadigado e foi para um lugar. A Bíblia diz que ele foi para uma caverna, para um lugar onde ele precisava descansar. Só que esse descanso de Elias durou muito tempo. Durou muito tempo. E o texto diz que Deus o visita e após essa visitação, após ele ser alimentado por anjos, assim como Jesus foi nessa passagem de Mateus, percebam a similaridade? Ele caminha 40 dias e 40 noites. Então isso é bem interessante. E nessa caminhada, Elias vai recuperando a fé. Ele recupera a fé na caminhada. E aqui também vai um aprendizado para nós. Na quarentena, vão ter muitos irmãos que entraram na quarentena de repente desanimados, abatidos, e a minha esperança é que saiam da quarentena com a sua fé revitalizada, com a sua fé renovada pelo Espírito Santo de Deus. Um outro ponto, que está lá em Isaías 43, da oportunidade, é o caminho para o retorno dos cativos após o exílio. Então também, lá em Isaías 43, diz que o caminho para o retorno dos cativos foi preparado justamente nessa volta, mostrando que é um lugar de oportunidade. Vamos avançar para a gente poder conseguir tratar de outros pontos do texto. No verso 2 diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. A primeira ideia que a gente tem aqui desse texto é a seguinte: ele fala, que fala que Jesus após 40 dias e 40 noites teve fome, ou seja, 40 dias, muito tempo sem comer. Muito tempo sem comer. E aqui está retratando nada mais nada menos do que a intensidade da fome. Então ele está tratando da intensidade da fome. Após essa escassez, após esse período longo sem se alimentar, ele simplesmente ficou com muita fome. E a fome era grande, a carência era grande. E o número 40, como eu falei para os irmãos, nada que é escrito na Bíblia é escrito por acaso. O número 40, ele dá à luz, ele traz a ideia de alguns eventos do Antigo Testamento. Novamente, Mateus ele dialoga muito com o Antigo Testamento. E aqui nós lembramos do dilúvio, que durou 40 dias e 40 noites. Nós lembramos dos israelitas na peregrinação no deserto, que eu acabei de falar para os irmãos, dos 40 anos. Moisés, quando recebe a lei de Deus, também, 40 dias. Elias e a sua jornada, acabei de citar, 40 dias e 40 noites. Então, reparem que há essa preocupação de Mateus do texto do texto ter familiaridade hebraica. Ou seja, que os irmãos hebreus, israelitas, os cristãos de origem judaica pudessem ler o texto e saber exatamente o que Mateus estava falando ali. E o texto fala que após isso Jesus foi tentado pelo diabo. Algo interessante também nesse ponto é o seguinte, que em Mateus ele fala 40 dias, 40 noites. Em Lucas não. Em Lucas fala apenas 40 dias. Por que Mateus fala 40 dias e 40 noites?
Quando a gente conversa com alguém, a gente não fala dia e noite. A gente não fala assim, daqui a 7 dias e 7 noites teremos teremos estudo bíblico. A gente não fala, daqui a 4 dias, daqui a 6 dias, teremos culto, daqui a 6 dias e 6 noites teremos culto da escola bíblica dominical, teremos a palavra de Deus. Não é assim que a gente fala. Nós usamos uma linguagem de 4 dias, 5 dias, 6 dias, uma semana. É assim que a gente normalmente fala. Quando Mateus usa essa linguagem de dia e noite, é porque ele quer aproximar com a narrativa do Antigo Testamento. No verso 3 diz assim: então o tentador, aproximando-se dele, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Algo que nos chama a atenção aqui é o seguinte: olha como o texto fala. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse. O narrador, ele consegue, quando ele está apresentando para a gente essa narrativa, ele fala que o diabo ele se aproxima. Quando você lê, digamos assim, no idioma original, você percebe que a ideia aqui do narrador é mostrar que isso foi perceptível fisicamente. Que não foi uma voz, que essa aproximação não foi uma voz, não foi o diabo tentando falar na consciência de Jesus. Não. O que o texto tenta apresentar para a gente aqui é que essa abordagem, ela foi uma abordagem direta e foi uma abordagem física, perceptível. Ele se apresenta de uma maneira perceptível. O diabo não estava ali como um fantasma ou uma voz. Não. Jesus o percebe, Jesus o vê. Então isso é bem interessante para a gente estar aqui apontando o texto, e ele se aproxima justamente após a fome. Então ele tenta enxergar uma oportunidade. E aqui vai uma lição para a gente. O diabo, ele fica buscando oportunidades. Ele fica procurando oportunidades. E quais são essas oportunidades? Normalmente, momentos onde nós estamos frágeis, vulneráveis, momento nos quais a nossa fé, de alguma forma, está abalada, está estremecida. É nesse momento que ele se aproxima para propor alguma coisa no sentido de nos levar ao erro, ao pecado. E ele quer sugestionar Jesus, ele quer pautar Jesus, ele quer dizer o que Jesus tem que fazer. Ele diz assim: olha, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele quer dar uma orientação para Jesus. Olha, ele quer aconselhar, ele quer dar dica, ele quer dar uma dica para Jesus do que fazer em caso de necessidade. E é a mesma coisa que ele tenta fazer conosco. Quando você está enfrentando uma dificuldade, ele tenta se apresentar, ele se apresenta e ele tenta dar dicas do que fazer em casos de necessidade. Nós devemos estar atentos a isso. Um ponto aqui importante, irmãos. Ele fala: mande que essas pedras se transformem em pães. Vai aqui uma lição importante. Pedra é pedra. Pão é pão. Pô, pastor, o que você está falando é óbvio. É óbvio que pedra é pedra e pão é pão. Mas na quarentena, cuidado para não apresentarem para vocês pão que não é pão, mas é pedra. Cuidado para na quarentena não apresentarem para vocês pão que não é pão, mas é pedra. Tenham essa consciência. A pedra aqui, ela tem sentido de construção. A pedra servia para construir casas, construir templos. A pedra era um material importante para a construção. Pão serve para alimento. O que o diabo está fazendo aqui? O diabo está pegando uma coisa, um objeto que tem uma finalidade de construção, e está desviando a finalidade
da pedra, sugestionando Jesus a transformar a pedra em pão. Sendo, irmãos, que pedra tem uma finalidade e pão tem outra. E às vezes ele tenta fazer esse jogo conosco, e aí a gente acaba pegando instrumentos, ferramentas, e a gente acaba dando finalidades diferentes para aquilo que tem a finalidade. Sabe? Então a gente acaba pegando algo que tem uma finalidade, que tem um porquê que está ali, e a gente dá uma finalidade diferente. A gente dá o uso inadequado das coisas. Faz o uso inadequado das coisas. Não, a pedra não serve para nos alimentar. Pedra serve para construir. E o diabo estava tentando levar Jesus a dar uma finalidade distorcida para aquilo. Mas no ambiente de deserto, no ambiente de escassez, a gente tem a tentação de pegar coisas que têm uma finalidade completamente diferente da nossa necessidade, e a gente quer que aquilo que não vai servir para nós nos atenda. Ou seja, é bem possível que no deserto a gente tente comer pedra, a gente tente se alimentar de pedra. Mas Jesus está falando o seguinte, que pedra é pedra e pão é pão. E outra coisa que a gente tem que estar atento, Jesus é o verdadeiro pão da vida. Jesus é o verdadeiro pão da vida. No verso 4 diz assim, Jesus, porém, respondeu, e aqui vem a resposta de Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pão é um elemento importante da vida. O homem não vive sem pão. Mas o que o texto está tentando nos apresentar aqui é que o pão é um elemento importante da vida, mas o homem não vive para o pão. O homem não vive para consumir pão. O pão é que foi feito para o homem, não o homem feito para o pão. Então a gente tem que ter cuidado quando Jesus fala que o homem não viverá apenas, não só de pão viverá o homem. Quando o texto fala isso, o texto está tentando trazer para a gente a ideia de que nós não vivemos em função de coisas materiais, não vivemos em função de dinheiro, de recursos. Todas essas coisas são importantes, elas fazem parte da vida, são bênçãos de Deus para nós. Mas quando nós invertemos a lógica, quando nós vivemos em função dela, nós acabamos colocando elas num lugar que é indevido, que é o lugar de Deus. Então, todas essas coisas que representam pão, elas são importantes para a nossa sobrevivência, mas elas não são suficientes para a vida, para nos trazer vida, para nos satisfazer. Então, o pão é um elemento importantíssimo da vida humana, mas não é o suficiente. Só a palavra de Deus sacia o homem para viver. Por isso que Jesus diz, não só de pão viverá o homem. O que Jesus está dizendo? Que o pão é importante, mas se o homem tiver todo o pão do mundo, mas se não tiver a Cristo, se não tiver o Senhor na sua vida, essa vida será vazia e sem sentido e será insuficiente de propósito. Ela terá a vida sem Cristo, que é o pão, ela é insuficiente de propósito. Então aqui está dizendo isso. No verso 5, que foi o que nós falamos da última vez, diz assim, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Percebam que aqui há uma mudança de cenário, né? Por isso que a tentação ela não é apenas no deserto. Quando a gente coloca lá, tentação no deserto, ok. Mas só que a tentação ela não é toda no deserto. Percebam isso. A primeira tentação é no deserto do pão. Mas as outras tentações, elas não são no deserto. Vocês já pararam para reparar isso? Já pararam para pensar sobre isso? Que a tentação ela acontece uma parte no deserto e outra parte fora do deserto? Vamos conferir no texto. Então, lá em Mateus capítulo 4, versos 5. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Tirou ele do deserto, levou ele até a cidade santa e colocou ele no lugar mais alto do templo. Colocou ele no lugar mais alto da cidade.
É interessante que o pináculo do templo é um lugar que dá para a gente uma ideia, que como é um lugar muito alto, é um lugar mais alto, ele dá uma ideia de vislumbre. Por quê? Porque o templo, naquela época, era uma construção belíssima. Uma construção que servia, inclusive, para que outras pessoas que viessem de outros lugares, né, o vissem. É como se fosse uma atração turística. Então, o diabo o leva até o lugar mais alto. E há uma outra questão aqui que é muito importante e interessante, é que percebam que a tentação começa no deserto e ela vai aumentando a sua tensão. Está no deserto e depois dá um salto para o pináculo do templo, ou seja, é colocado num lugar de perigo. Ele está ali num lugar perigoso. Imagina você num terraço de um prédio de 20 andares. Aí você não vai sentir medo? Irmãos, eu vou. Eu vou sentir medo. Eu vou sentir medo. Né? Tem uma experiência interessante, que eu tive uma experiência muito interessante quando eu fui militar. Né? Eu lembro que lá na academia militar tinha um treinamento, uma piscina de 10 metros. E era necessário fazer aquele treinamento, né, porque em função dos treinamentos militares subsequentes, o qual nós iríamos mergulhar com mochila e armamento e tudo mais. Mas só que antes de você ir para a prática, né, que era o treinamento propriamente dito, você fazia um teste antes, fazia lá como se fosse um tipo de, como posso dizer, uma oficina, né, um treinamento de uma oficina de mergulho. E lá na academia tem a piscina e tem lá um trampolim de 10 metros. Eu lembro, irmãos, que quando eu subi naquele trampolim, quando eu subi, e eu fui caminhando devagarzinho até a beira da prancha para pular, de baixo você olhava, você pensava assim, não é tão alto assim. Olha o que eu pensava. Eu estava embaixo, olhava para cima e falava assim, não é tão alto, não é tão alto assim não. Aí eu lembro que quando eu cheguei lá em cima, que eu olhei para baixo, quando eu olhei para a minha direita, para a minha esquerda, eu via toda a academia e olhava e via Resende também, eu falei assim, meu Deus do céu. A mão começava a ficar fria, a mão tremia, o joelho tremia, tudo tremia, o corpo inteiro tremia. E eu ficava ali olhando, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que pular daqui. E acabei, para encurtar a história, pulando e deu tudo certo. Mas eu estou citando esse exemplo interessante, né, de uma experiência pessoal, para mostrar para os irmãos que quando a gente está num lugar muito alto, a gente sente medo. E o diabo quis ali também, de uma maneira subliminar, incutir medo em Jesus. Sabe, quis ali lançar ali uma semente de medo, de perigo. E ali Jesus teve aquela sensação de perigo, sim, óbvio, ele está num lugar muito alto. E a sugestão que ele faz, quando ele coloca o Senhor Jesus ali, é uma sugestão assim, muito, muito perigosa. Que eu quero caminhar com vocês aqui para a gente estar verificando isso. Então vamos lá no verso 6. Diz assim, e lhe disse, se és filho de Deus, novamente aquele teste, né, que já falei com os irmãos na aula anterior, ele fica testando Jesus o tempo inteiro, ó, se você é filho de Deus, faça isso, se você é filho de Deus, faça aquilo, sendo que o próprio Pai já tinha dito, meu filho amado, a quem minha alma tem prazer, em quem minha alma se deleita. E ele aqui tentando trazer no coração de Jesus dúvida, e eu apontei para os irmãos sobre isso na última aula, dizendo que o diabo ele tenta colocar dúvida em nossos corações sobre a nossa filiação com Deus. Isso é muito importante. E o texto diz assim, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Olha que interessante. Quem foi que caiu, irmãos? Quem
foi que estava num lugar alto e caiu? Quem foi que caiu? Foi o diabo. Foi o diabo que caiu. Mas ele coloca Jesus num lugar alto e ele faz uma sugestão para Jesus: pula. Ou seja, caia. Ele faz a sugestão para Jesus cair. Ele queria ver o Filho de Deus caindo. Isso é algo para a gente estar muito atento. E em seguida ele fala com Jesus assim, ele cita um texto bíblico e diz: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares de alguma pedra. No verso 7, Jesus diz assim: também está escrito. Perceba que Jesus não nega o que o diabo falou. Jesus não nega que aquele texto que ele tirou lá de Salmo 91 está nas Escrituras. Por isso que Jesus diz: também está escrito. Percebam isso. Jesus falou: também está escrito. Deixa eu ver aqui o horário, aqui, como é que tá. Opa, vou dar uma corrida aqui para a gente poder terminar dentro do tempo. Então ele diz: também está escrito. Ou seja, Jesus, ele não disse que o que o diabo falou está fora das Escrituras. Ele não condena, ele não diz assim: olha, não está escrito. Jesus diz: também está escrito. E quando Jesus fala isso, também está escrito, ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus está dizendo aqui, Jesus ele percebe que o diabo pega o texto bíblico e dá uma orientação maligna para o texto bíblico. Ou seja, ele pega o texto e ele dá uma ideia, dá uma construção, uma interpretação para levar Jesus a se boicotar, para levar o plano divino a não dar certo, a falir. Então essa era a ideia do diabo. Ele usa o texto bíblico para tentar, de alguma forma, levar Jesus fora do propósito. Quer dizer, ele usa o texto fora do propósito real do texto. Ele comete uma distorção na interpretação do texto bíblico para levá-lo ao erro. Então fica aqui o cuidado para nós. Nós também devemos ter cuidado com relação às distorções de interpretação do texto bíblico. Quando a Bíblia nos orienta a estar atento com as Sagradas Escrituras, estar lendo. Então, quando eu estiver falando, estiver lendo o texto bíblico, os irmãos precisam estar acompanhando com a Bíblia aberta, orientando, vendo se o que realmente eu estou dizendo consta no texto. Sabe? Essa é uma herança da Reforma Protestante, que é a livre interpretação do texto, no sentido de todos nós termos o texto disponível em mãos para que possamos, a partir daí sim, verificar se o pastor, o preletor, ele está falando segundo os princípios eternos, segundo os decretos de Deus. Então, isso é importante. E aqui o diabo ele distorce a interpretação do texto bíblico para fazer com que Jesus tivesse uma atitude totalmente suicida. E aqui, irmãos, eu vou citar o ponto que nós falamos da última vez, foi aqui que eu parei, dizendo o seguinte, que às vezes a gente se coloca em situações de risco e de perigo de forma autônoma. Nós nos colocamos, às vezes, em situações de risco. Nós, às vezes, tentamos a Deus. Nós, às vezes, nos colocamos em situações de risco e queremos que Deus nos livre. Fala assim, não, a gente entra em rascada e fala assim: ah, Senhor, envia teu anjo para me guardar. E a gente acaba cometendo o erro que Satanás tentou sugerir para Jesus. A gente entra em umas furadas, às vezes fala, vai para um caminho que não deveria ir, assume um compromisso que não deveria assumir, e depois a gente diz assim: ah, Senhor, me livra. Não é bem assim, né, irmãos? Não é bem assim. O Senhor diz aqui: não tentarás o Senhor teu Deus. E uma outra coisa, o diabo, quando ele coloca Jesus num pináculo e fala para Jesus se jogar,
Percebam que há aqui uma ideia de espetáculo. Olha bem, o pináculo do templo leva Jesus para o lugar mais alto da religião judaica, para o ponto, para o coração da religião judaica. Coloca num lugar alto e sugestiona ele, pula daí. E os anjos vão te segurar. Então o diabo ele está tentando transformar a fé em Yahvé num espetáculo. Num espetáculo. Você vai pular, imagina, Jesus vai pular, os anjos vão vir, vão segurar Jesus, vão carregar Jesus. E a fé não é entretenimento. A fé em Cristo não é espetáculo. A fé em Cristo é um reconhecimento do que Ele fez por nós. É uma entrega de vida, é uma entrega de amor. O abraçar a Cristo, o ser resgatado pelo Senhor, implica numa transformação de visão de mundo, de orientação de vida. Isso não tem nada a ver com espetáculo e nem com entretenimento. O que o diabo queria ali era um entretenimento, né? Um cenário totalmente um cenário de distração. E o que Jesus está falando é que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. No verso 7. E aí no verso 8 diz, então levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Esse texto, essa passagem é muito interessante. Porque, engraçado, que o texto, nenhum deles diz que monte é esse. Não diz que monte é. Não diz o lugar que é, mas o que aponta para nós é o seguinte, que há novamente uma mudança de cenário. Então sai do pináculo do templo e vai para um lugar ainda mais alto. Porque para Jesus ver daquele lugar todos os reinos, é porque é um lugar muito alto. Muito alto. E aí, irmãos, isso tem uma conotação, quando a gente fala em monte, o diabo levou um monte muito alto. Vocês sabem, nós sabemos que o diabo ele sempre quis tomar o lugar de Deus no sentido de receber a glória que a Deus é devida. E quem esteve no monte? Quem esteve no lugar muito alto no monte? Moisés, que lá recebeu a lei do Senhor. Então a gente precisa estar atento ao seguinte, que o texto aqui está nos mostrando que, primeiro, há um aumento na tensão da narrativa. Jesus ele sai do pináculo e vai para um lugar ainda mais alto. Ou seja, a sensação de perigo aumenta, a sensação de medo aumenta, e o lugar que ele foi colocado é um lugar que tem a visão de todos os reinos. Vamos olhar isso do ponto de vista de óptico, né? Do ponto de vista do observador, no sentido do fenômeno óptico. Percebam o seguinte, quando nós estamos, à medida que nós somos colocados em lugares mais altos, reparem que aquilo que nós observamos não vai diminuindo de escala. Já repararam? É um fenômeno físico, né? Então, quanto mais alto nós vamos ficando, as coisas que nós estamos vendo vão ficando menores. Percebam? Reparem isso. Quando a gente tem oportunidade de ir para sei lá, os irmãos que já tiveram oportunidade de visitar o Cristo Redentor, ou Pão de Açúcar, ou qualquer outro lugar que seja muito alto, do Rio de Janeiro, ou a Vista Chinesa, que recomendo aos irmãos, quando acabar esse período de pandemia, visitarem a Vista Chinesa e todos esses locais turísticos da nossa bela cidade do Rio de Janeiro. Percebam que quando a gente está num lugar muito alto, as coisas ganham uma escala menor, ficam mais baixas, ficam menores, ficam pequenas. Quando o diabo coloca Jesus naquele lugar, Jesus, por uma questão de posicionamento, né, como qualquer um de nós, mostra toda aquela visão dos reinos, das cidades, pequena aos seus
pés. Pequena aos seus pés. Dando a Jesus a sensação de que ele poderia dar a Jesus aqueles reinos. Como na realidade ele não poderia dar nada a Jesus, porque tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele. Nós aprendemos isso na palavra de Deus. Tudo pertence ao Senhor. Mas isso pode acontecer conosco, no sentido da gente ser colocado num lugar muito alto e a gente ter a sensação de que tudo que está abaixo de nós, no sentido de posição, é porque nos é acessível. É porque você é colocado num lugar mais alto, tudo lhe é acessível. E isso não é verdade. Essa sensação é uma sensação de adoração, de vislumbre. Isso é uma loucura espiritual. Então, quando Deus nos coloca num lugar mais alto, quando o Senhor nos coloca em posições estratégicas, nós não devemos ter a sensação de que aquilo que nós estamos vendo, de que aquilo que está ali diante de nós nos é acessível. Não é. Porque todas as coisas pertencem ao Senhor. E aí Jesus, recebendo essa proposta, né? Uma proposta maligna, dizendo, olha, tudo isto eu te darei se prostrado me adorares, ele nem discute com Satanás, ele nem tem conversa com o diabo. Ele diz direto para ele, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Só a ele darás culto. Engraçado, interessante, que o diabo oferece reinos e Jesus diz, o culto é só ao Senhor. Então a gente tem que ter cuidado para que a gente não esteja, de repente, em lugares que você tem a sensação de que aquelas coisas lhe são acessíveis, de que aquilo é seu. Não. Tudo pertence ao Senhor. E por pertencer a Ele, só Ele é digno de culto, só Ele é digno de ser adorado. E Satanás não tem mais conversa com Jesus. Ali, a prova acabou. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. É a palavra de Jesus. Ou seja, a prova acabou. Ele decidiu. A prova acaba aqui. A tentação acaba aqui. A quarentena acaba aqui. E aí Jesus, no verso 11, quando o diabo o deixa, e aí é bem interessante porque essa narrativa é um texto assim que abre muitas lacunas para a nossa imaginação, para a nossa criatividade. Porque o diabo o deixou aonde? O deixou neste lugar. Nesse lugar muito alto, que o texto não tece detalhes, que o texto não diz onde é, que o texto não explica onde é. Nesse lugar que dava para Jesus a possibilidade de vislumbrar os reinos desse mundo antigo, as cidades desses reinos. Nós podemos entender esses reinos como os governos, províncias, cidades onde ali estavam os reis, cidades estas ricas e oponentes. O que eu quero deixar aqui é que quando o diabo o larga, quando ele vence a quarentena, os anjos vêm e o servem. Então, assim, o diabo veio primeiro para oferecer alguma coisa, mas ali Jesus ele recusa aquilo e ele aceita, ele recebe o que os anjos de Deus têm a dar para eles. Irmãos, vocês estão... tá só a irmã Dáurea que está sem conseguir ouvir, ou tem mais irmãos que estão conseguindo ouvir, o áudio não está chegando para todo mundo. Tem alguém além da irmã Dáurea que não está conseguindo ouvir, não está conseguindo ouvir o que está sendo dito? A irmã falou que não está conseguindo ouvir, deixa eu ver aqui. Tem mais alguém? Está todo mundo ouvindo ou tem mais alguém que não consegue ouvir? Somente a irmã Dáurea que não está ouvindo? Não está todo mundo conseguindo ouvir, né? Tá. Isso. A dica boa, Regina, boa dica. Irmã Dáurea, fique tranquila.
essa aula vai estar sendo gravada, está lá no Facebook, depois a senhora vai ter oportunidade de vê-la novamente. Fique tranquila, tá bom? Vamos lá para a gente estar fechando, para a gente fechar aqui a questão, fechar aqui esse momento. Então a gente aprende aqui a quarentena o seguinte, que na quarentena, nas dificuldades, a gente não precisa aceitar nada que o diabo tenha a nos oferecer, porque o Senhor sempre estará enviando anjos para nos servir naquilo que nós precisamos. E muitas vezes, nós seremos os anjos a servir a outros irmãos que se encontram na quarentena. Muitas vezes nós seremos os anjos a servir e muitas vezes outros irmãos serão anjos a nos servir na nossa quarentena, no nosso deserto. É importante a gente guardar tudo isso que foi dito aqui. É importante a gente estar muito atento a tudo que foi colocado, porque Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo. E Jesus enfrenta essas 3 provas. A prova da provisão com relação ao pão. Jesus enfrenta a prova da proteção com relação ao perigo. E Jesus enfrenta a prova da glória, do status. E ele é aprovado. E a aprovação de Jesus foi também a nossa aprovação. Porque Jesus vence a tentação, vence o diabo, e a vitória de Jesus também é a nossa vitória. E esse texto mostra que a vitória de Jesus sobre esses males nos mostra que com o Espírito Santo, assim como Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, assim como o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, às vezes a quarentena ela é um lugar que não o diabo nos colocou, mas o próprio Deus nos colocou. Para quê? Para que nós aprendamos, para que não seja apenas um lugar de provação, mas também seja um lugar de oportunidades de vermos a glória de Deus nas nossas vidas. E é muito importante a gente entender toda a dinâmica desse texto, porque esse texto ele vai terminar com anjos servindo ao Senhor. Então, assim, a gente precisa estar com o coração atento, entendendo que esse tipo de tentação em situações difíceis, elas vão estar sempre se repetindo. Sempre se repetindo. Sempre se repetindo. E a gente precisa estar muito atento. Muito atento. Estarmos cheios do Espírito Santo, com uma concepção correta da palavra de Deus no coração, porque o diabo vai tentar usar algumas vezes a própria Bíblia de uma maneira distorcida, e a gente precisa estar muito atento para entender que o que regula todos os textos bíblicos é a compreensão de que o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra sim, o Senhor nos protege do mal sim, mas a Ele, somente a Ele, nós devemos adorar. E Ele, somente Ele, nos dá o pão necessário, o pão para nos alimentarmos. Que nós não vivemos em função do pão. O pão foi criado para nos alimentar. E que o que nos traz satisfação para viver é uma vida com Deus. É isso, meus irmãos. Nós estamos terminando nosso estudo. São 8h48, bate agora 1h em ponto. Eu acredito que eu consegui trilhar bem, dar 5 minutinhos. Os irmãos querem fazer alguma colocação, querem dar alguma sugestão. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos aqui, todos os irmãos, né, todos, cada um de vocês, por estar prestigiando, né, esse estudo, por estar aqui
junto aqui, meditando nessas palavras e tirando lições para nossas vidas. Então essa é a ideia, que nós possamos aprender a palavra de Deus e nos encher, sermos capacitados a enfrentar essa quarentena que curiosamente é quarentena, de 40, assim como a Bíblia, né? Curiosamente o nome que foi dado para esse período de reclusão e de distanciamento social. Então é isso que eu quero estar colocando para os irmãos. Os irmãos têm alguma dúvida? Tem algo no texto que eu tenha dito que tenha deixado alguma dúvida para os irmãos? Aqui está pedindo oração, a irmã Ana Maria pede oração, né, pela minha bisneta, Maria Júlia. Ela precisa fazer uma cirurgia de hérnia urgente. Sim, nós podemos encerrar com um momento de oração e vamos estar orando sim por isso. Tem mais alguma oração, algum pedido de oração que os irmãos queiram fazer? Ou alguma dúvida que tenham com relação a um texto? Ou alguma contribuição que queira fazer com relação ao que foi colocado? Os irmãos têm algo a falar? Tem alguma colocação? Tá, então nós vamos orar agora para terminar e aproveitar e colocar também a bisnetinha da irmã, Maria Júlia, para que o Senhor esteja dando uma boa direção, irmã, nisso aí. Fique tranquila, o Senhor há de estar com ela lá e com certeza nós cremos que vai dar tudo certo, né? Aniversário da irmã Cádia, Maria, sim, vamos fazer uma oração de agradecimento por isso. Tem mais algum motivo de oração que os irmãos queiram colocar? Pelo Arthur, que sofreu uma bala perdida na cabeça. Jesus, meu Deus. Mais alguém, meus irmãos? Mais oração que... Então é isso. Vou estar orando então para nós encerrarmos e agradecer a Deus por esse momento de estarmos juntos nesse estudo bíblico. Vamos colocar diante de Deus. Senhor Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti esse momento de oração, esse momento onde Tu falaste aos nossos corações, nós tivemos a oportunidade de aprender com o Teu Espírito Santo, que é o grande e verdadeiro Mestre, que nos ensina tudo o que precisamos aprender, que nos dirige, nos conduz, nos orienta, nos mostra soluções, nos mostra caminhos, e nos ajuda a discernir as sugestões que vêm do Senhor e as que não vêm do Senhor. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor orienta irmãos, ó Pai, que o Senhor venha levar sabedoria, direção, conhecimento para a Tua igreja, para todos aqueles irmãos, ó Deus, que precisam tomar uma decisão sobre alguma coisa, decisão na família, decisão no trabalho, para aqueles, ó Deus, que serão resultado da decisão de alguém, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa estar movendo, ó Deus, as peças, que o Senhor possa estar movendo corações, ó Pai, a fim de trazer livramento para os irmãos, livramento no seu trabalho, livramento na saúde. Nós também oramos a Ti, ó Deus, com relação à bisneta, Senhor Deus, da irmã Maria Júlia, que estará na cirurgia, que o Senhor possa, Pai, estar com ela ali naquele lugar, Senhor, que o Senhor venha capacitar os médicos, a equipe médica, a equipe de saúde, para que, ó Deus, cheia da Tua sabedoria, meu Pai, repleta da Tua sabedoria, possam conduzir, ó Deus, esse procedimento, ó Pai, da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Pedimos também, ó Pai, para esse jovem, Senhor, Arthur, sua família, Pai, que teve essa tragédia, Senhor, que o Senhor venha estar confortando a família, que o Senhor possa estar, meu Pai, cuidando da vida deles, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus que opera maravilhas, o Senhor é o Deus que faz milagres, nós cremos em Ti, cremos nos Teus milagres. Nós te agradecemos também, Senhor Deus, pela vida da irmã Cádia, Senhor, que o Senhor venha abençoá-la, que o Senhor possa, meu Pai, multiplicar os seus anos de vida, ela e todos os aniversariantes do dia, Pai, que sejam renovados em fé, em alegria, em amor, que tenham seus corações, meu Pai,
a alegria e a satisfação, ó Pai, de estarem vivos, de estarem, ó Deus, com saúde, e que o Senhor possa, meu Pai, multiplicar os seus anos, ó Deus, e fazê-los frutíferos para a honra e glória do Teu nome. É o que nós pedimos e já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. É isso, meus irmãos. A amiga da Regina, né? Marisa, também, enfim. É isso que nós estamos terminando esse momento de oração. Agradeço a presença dos pastores, reverendo Djavan, reverendo Lorival, reverendo Ricardo, né? Aos irmãos da igreja, os oficiais, os jovens, né? Todos os irmãos, as senhoras, as irmãs da SAF, né? Os adolescentes, todos os irmãos que estão presentes, que estão aqui estudando a palavra de Deus nesse momento. Eu agradeço a presença de todos os irmãos, que o Senhor possa conduzi-los, que o Senhor possa abençoar a semana dos irmãos, que Deus esteja conosco, que o Senhor esteja nos fortalecendo nesses dias. Tá bom? Um forte abraço e fiquem com Deus, a paz de Cristo.